Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise detalhada. Hoje a gente tem uma missão super clara. Vamos literalmente decodificar o perfil de uma banca examinadora que está dominando um monte de concursos públicos por aí, que é o Instituto IBDO. O nosso objetivo hoje é ir direto ao ponto, sem enrolação, para você entender exatamente como essa banca funciona e não ser pego de surpresa. Para deixar tudo bem organizado, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Vamos passar por 6 etapas rapidinho. Entender quem é o Instituto IBDO, qual o padrão de cobrança deles, o foco pesadíssimo em língua portuguesa, os assuntos que mais caem, aquelas pegadinhas clássicas e fechar com seu plano de aprovação. Bora lá? Ponto número 1. Quem é, afinal, o Instituto IBDO? Olha, se você ainda acha que o IBELD é uma daquelas banquinhas de interior, pode ir mudando de ideia. A gente está vendo um crescimento vertiginoso deles no cenário de concursos. Eles estão pegando muitas provas municipais e processos seletivos gigantes, principalmente na área da saúde e também para cargos administrativos. E olha o radar, eles estão com uma presença fortíssima nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Espírito Santo. É uma banca que chegou mesmo para marcar território. E como eles jogam? Bom, o contraste com as bancas gigantes é enorme e isso é fascinante. Pensa na FGV ou no Sebrasp, aquelas questões que são verdadeiros labirintos, cheias de jurisprudência pesada, né? O IBEDO vai totalmente na contramão disso. O estilo deles é super direto e focado nos fundamentos. Lembra muito bancas como o IBAN ou a OACP. Eles querem testar o seu conhecimento objetivo, puro e simples, sem te cansar com textos gigantescos. E isso nos leva direto para a nossa seção 2, o padrão de cobrança. Qual é a regra desse jogo? Para resumir em uma expressão que todo concurseiro conhece, letra da lei. É isso. Quando cai legislação na prova deles, vamos supor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Sabe aquelas teses jurídicas e interpretações mirabolantes de tribunais superiores? Esquece. A banca quer saber se você decorou exatamente o que está escrito no papel. Se a lei diz que a pena é de 6 meses a 2 anos, a alternativa certa vai ter exatamente essas palavras. É uma prova de memorização cirúrgica do texto legal. Terceiro ponto da nossa análise, o bicho-papão de muita gente, o foco em língua portuguesa. E aqui a gente vê algo muito interessante. O IBEDO não é muito fã daquelas regras gramaticais secas, isoladas de um contexto. Eles amam, mas amam de verdade a semântica. O negócio deles é o significado das palavras dentro do texto. Eles vão exigir que você tenha uma interpretação de texto muito afiada e principalmente uma compreensão profunda de como os conectores textuais funcionam. É como se a banca quisesse ver se você entende as engrenagens que fazem um texto rodar, muito além de só decorar nome de regra. Bom, antes da gente mergulhar nos assuntos que mais caem, eu vou fazer uma pausa rapidinha aqui. Aproveita para curtir o vídeo e seguir o canal agora mesmo. É rapidinho, não custa nada, e assim você não perde nenhuma dica e nem as nossas análises de questões sobre a banca, combinado? Fechou? Vamos continuar. Quarto ponto, os assuntos mais cobrados. O que você tem que colocar no seu radar agora mesmo? Se você me perguntasse o que eu preciso estudar de português para gabaritar o IBDO, esse seria o mapa. O tema número 1, indiscutível, são os conectores, as conjunções e as orações subordinadas. Isso é a espinha dorsal da prova. Além disso, tipologia textual, regência, o uso da vírgula atrelado ao sentido da frase e formação de palavras. Dominou esses 5 pilares, você já está muito, mas muito na frente da concorrência. Agora, deixa eu te mostrar um tema que eles adoram. Colocação pronominal, mais especificamente a próclise. Pensa no seguinte. Algumas palavras na língua portuguesa funcionam como um imã gigante. Palavras negativas, como não ou nada, e advérbios, como hoje, puxam obrigatoriamente o pronome para frente do verbo. Então você nunca vai escrever nada consolava-o. Aquele nada atrai o e fica nada o consolava. Entender esse efeito imã é ponto garantido na sua prova, pode apostar. Chegamos no ponto 5. Aqui é onde a brincadeira fica séria, as famosas pegadinhas da banca. Vamos destruir um mito clássico que derruba muita gente boa. Você já deve ter ouvido na escola que substantivo abstrato é tudo aquilo que a gente não pode tocar, certo? Esquece isso. Para a banca, a definição gramatical é o que vale. Substantivos abstratos são palavras que indicam ação, estado, sentimento ou qualidade. Por exemplo, a palavra beijo vem do verbo beijar, é uma ação, logo é um substantivo abstrato. A palavra luta é a mesma coisa. Ter essa noção gramatical rigorosa salva sua pele nessas questões. Outra armadilha comum é na formação de palavras. O avaliador do IBEDO quer saber se você percebe a perda de letrinhas na hora de juntar 2 palavras. Funciona assim.
Se você juntou duas palavras e elas continuam intactas, a gente tem uma justaposição, tipo guarda-sol. Agora, se no meio dessa união uma letra ou som vai embora, aí é aglutinação. Pensa em planalto, que é a junção de plano mais alto. A palavra engoliu aquele O do final de plano. Perdeu letra é aglutinação, sem choro. Presta muita atenção nessa regra ortográfica aqui, que é figurinha repetida. São os verbos do macete cred leve: crer, dar, ler e ver. Quando eles vão para o plural, você duplica a letra E, mas a grande jogada que mudou com o último acordo ortográfico é que não tem mais acento. Então, eles leem ou eles veem, ganham o E duplo, mas ficam totalmente limpos, sem acento circunflexo nenhum. Fica esperto com isso. E já que a gente falou tanto que a banca ama semântica, me diz uma coisa. Você sabe identificar quando a conjunção e, que normalmente serve só para somar ideias, está escondendo uma oposição? O IBEDO adora colocar o E disfarçado demais. Se você nota que existe uma quebra de expectativa lógica na frase, o sentido mudou de adição para adversidade. Por isso que ler só decorando não adianta, você precisa entender o contexto da frase inteira. Bom, com tudo isso mapeado, vamos para o sexto e último ponto, o seu plano prático de aprovação. Para você colocar na prática e gabaritar na reta final. Esse é o roadmap de 3 passos. Passo 1. Leitura seca e implacável da letra da lei. Nada de viajar em jurisprudência. Passo 2. Devorar os conectores, focando nos significados, na semântica deles. E o passo 3, que talvez seja o mais importante de todos, resolver provas anteriores do próprio Instituto IBDO exaustivamente. E olha, justamente sobre esse terceiro passo eu tenho um recado importantíssimo para você. Se o candidato quiser provas da banca Instituto IBANDO para treinar e entender na prática o perfil da banca, é só entrar em contato com a Foca na Vaga pelo WhatsApp. O link dele está certinho aqui embaixo na descrição do vídeo. Manda uma mensagem lá que eles vão te ajudar a ter esse contato real com as questões da banca. Bom, as ferramentas estão aí. Os padrões foram todos decodificados e as pegadinhas estão escancaradas para você. Agora, a pergunta que fica é: a sua preparação diária está realmente alinhada para colocar tudo isso em prática e conquistar a sua vaga? O caminho está aberto, o conhecimento está nas suas mãos. Agora é só ir para cima. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Bons estudos e até a próxima explicação.